Da família 659, todas as manhãs, 6h59 da manhã, uma palavra bíblica e ativacional para você começar bem o seu dia. Hoje aí o 37º dia da família 659. Nós estamos aí começando um domingo, primeiro dia da semana, e eu sei que você já está super animado para começar esse dia. Dá para ver aí no seu rosto a sua alegria, o seu ânimo em começar essa semana, especialmente começar aqui com a família 659. Bom dia a todos que estão chegando aqui, bom dia o Antônio, a Nilza, a Neida, a Lore, a Ana, a dona Ana, bom dia Leia, bom dia minha mãe, bom dia a todo mundo que está chegando aqui. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo dia, que seja um tempo precioso, que vocês passem aí com a família de vocês, em nome de Jesus. Bom dia, Gi, bom dia, Detinha, que Deus abençoe, hein? Em nome de Jesus. 37º dia da família 659, já estamos quase beirando os 40 dias aí da família 659, a gente está aqui todos os dias avançando, alcançando mais uma vida, tocando mais um coração com a palavra de Deus. E hoje a gente vai estar lendo Tiago capítulo 3. Eu vou ler do versículo 7 ao versículo 10. Tiago 3, do 7 ao 10. Diz assim, Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar dominam-se e têm sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Da sua boca tem sido gerado bênção ou maldição? Tiago, capítulo 3, do versículo 7 ao 10, que é onde a gente está lendo, ele vai falar, na verdade, todo o capítulo 3, do comecinho até o 12, vai estar falando da língua, vai estar falando das nossas palavras, e vai estar enfatizando algo que a palavra diz muito sobre o poder das nossas palavras. O poder das nossas palavras e o quanto nós precisamos dominar as nossas palavras e não deixar elas nos dominar. Quando nós aprendemos a dominar as nossas palavras, então nós nos tornamos pessoas perfeitas, a Bíblia diz. Olha o versículo 2. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ou seja, as palavras nossas, o controle da nossa língua, ele é o ponto inicial para o controle de todas as outras coisas. Se a gente aprende a controlar as nossas palavras, se a gente aprende a controlar a nossa língua, se a gente aprende a dominar aquilo que nós falamos, então a partir desse momento nós nos tornamos pessoas perfeitas segundo o coração de Deus e nós somos capazes de dominar todo o nosso corpo. Bom dia, Rosa, Deus te abençoe. Então essa é uma palavra muito, muito séria na Bíblia, A palavra, inclusive a palavra nossa, O próprio Jesus é comparado com um verbo. Ele diz, João capítulo 1, diz sobre Jesus, dizendo que ele é o verbo, ele é a palavra, a ação de Deus. Então a palavra, ela é uma palavra de ação, ela sai da nossa boca como algo, com uma missão. Toda palavra sai da nossa boca com uma missão e ela vai cumprir o seu propósito. Então, se você não toma cuidado com aquilo que você diz, se as suas palavras não são bem-aventuradas, se as suas palavras não são realmente cuidadosas, se as suas palavras não são de vida, ela vai cumprir o propósito dela. Quando ela saiu da sua boca, ela vai chegar na sua missão. Ou seja, as suas palavras precisam ser alinhadas. A sua palavra precisa se transformar num rio de vida. A sua palavra precisa ser de bênção e não de maldição. Eu quero te ajudar aqui, te dar 3 conselhos para você dominar a sua língua. Que bom a gente começar essa semana podendo bem dizer aí as nossas vidas
e bem dizer a vida ao Senhor e bem dizer aí todos que estão ao nosso redor, as nossas famílias, né, agradecendo a Deus. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar é o seguinte: pense antes de falar. Não fale depois de pensar. Não fale antes de pensar. Então, você pensa antes de falar. Quando você vai falar, pensa antes. Né? Passa por um filtro as suas palavras. Né? Às vezes a gente no sopetão fala bobeira, e eu posso dizer tranquilamente para você, já falei muita besteira, já falei muita bobeira, já disse muitas coisas ruins, às vezes contra a minha própria vida. Mas não pode ser assim. É o que a Bíblia diz aqui, ó. Meus irmãos, não pode ser assim. Ou seja, precisa de uma reação nossa. Então pense antes de falar. Não fale depois de pensar. Não fale depois de você ter, ao contrário, né? Não fale e depois pense, mas pense e depois fale. Então pense na palavra, o que eu vou dizer, o que eu vou falar para essa pessoa. Né? Deus, me dê sabedoria. Vai começar o seu dia, Senhor, dá-me sabedoria para começar esse dia. Dá-me sabedoria com as palavras que eu vou proferir hoje, para que eu possa estar abençoando a vida de outros. Segundo conselho que eu quero te dar: esteja cheio de vida e não de veneno. Aqui vai dizer sobre a palavra, sobre a língua. Né? A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Ou seja, está cheio de veneno mortífero, uma palavra descontrolada, uma língua descontrolada. Porém, se ela estiver controlada, ela é o quê? Ela é cheia de vida, de bênção. É um rio de vida, é um lugar cheio de bênção e não de maldição. Então, se encha você, né, de vida e não de veneno. Encha o seu coração de vida, enche o seu coração de sabedoria de Deus, da palavra. Enche o seu coração com as coisas que a Bíblia fala assim, ó, tudo o que você vai pensar é o seguinte: pense nas coisas de Deus, né? Cante os cânticos em louvor a Deus. Ou seja, quando você começa a se encher de vida, você começa a se encher de vida. Quando você vai falar também, isso é refletido nas suas palavras. Então, seja cheio de vida e não de veneno. Ao contrário também, se você de repente começa, né, a se encher de maldição, a se encher de confusão, a se encher de palavras ruins, né, a se encher de notícias ruins, a se encher de coisas que desagradam o coração de Deus, quando você vai falar também, naquele momento ali é refletido a sua palavra diante daquilo que você está cheio. Por isso que a Bíblia está dizendo que aquele que consegue controlar as suas palavras, tal homem é perfeito e é capaz de dominar todo o corpo. Hoje é um dia de descanso para 99% das pessoas. Vão descansar, vão estar com a família, vão preparar um almoço gostoso, né? Vão estar junto em família, vão de repente assistir um filme, vão passear na rua, né? Vão estar junto com a família. É um dia especial, vai comemorar alguma coisa. Mesmo assim, nesse momento de descanso, cuide com as suas palavras, comece a abençoar o seu dia. Hoje nós vamos terminar, daqui a pouco, essa live, e eu vou terminar te ajudando a abençoar o seu dia. A proferir palavras que abençoem o seu dia, a sua semana. Ah, mas eu não acredito nisso não, eu não acredito que isso pode acontecer, eu não acredito que esse negócio de ficar falando que vai acontecer, se eu disser vai acontecer. Bom, você está lançando sementes na terra. Agora arrisque-se então, não na maldição, arrisque-se na bênção então. Se você não acredita, comece a se arriscar com a semente da bênção na sua vida. Comece a proferir palavras que vão abençoar, sementes que vão frutificar bênçãos na sua vida. Sobre a sua casa, abençoa teus filhos. Abençoa a tua família, a tua esposa, teu esposo. Abençoe seu trabalho, abençoe sua cidade. Né? Diga sobre a sua semana o que você acredita pela fé que acontecerá. E aí o terceiro conselho que eu quero dar para você conseguir dominar a sua língua, é o seguinte: não confunda intimidade com desrespeito. Às vezes a gente, por ter intimidade com alguém, a gente acha que pode falar o que quiser. A gente acha que pode falar o que vem na cabeça. Às vezes a gente até confunde liberdade, né, com desrespeito ou libertinagem. A Bíblia chega a dizer sobre isso. Porque às vezes você acha que eu tenho liberdade com aquela pessoa, você pode falar do jeito que você quiser, como você quiser,
da maneira que você quiser, usando as palavras que você quiser, e não é assim. Não é assim nem com a sua mãe, nem com seu pai, nem com seus filhos, nem com a sua esposa, nem com o seu esposo. Não é assim com ninguém. Então não confunda a intimidade com desrespeito. A cordialidade tem que estar sempre na sua boca, nas suas palavras. Quando você tem respeito e você tem intimidade, você une os dois, então você tem felicidade dentro da sua casa. Ao contrário, se você começa a confundir intimidade com desrespeito e acha que fala o que vem na cabeça, que você é uma pessoa livre e pode falar o que quer e pode falar do jeito que quer, então você também começa a colher os frutos. É lógico, você pode falar o que você quer, mas não espere que tenha um tempo de bênção precioso na sua casa, na sua família. Não espere que o seu trabalho seja tão abençoado quanto você gostaria. Não espere que a sua vida seja tão preciosa como você precisaria que fosse. Então não confunda intimidade com desrespeito. Vamos repassar aqui, ó. Pense antes de falar, esteja cheio de vida, não de veneno, e não confunda intimidade com desrespeito. Se você seguir esses 3 conselhos, seguramente, né, você vai ter realmente a capacidade de começar a dominar a sua língua. E se você domina a sua língua, você é uma pessoa perfeita, capaz de dominar todo o seu corpo. É o que a Bíblia vai dizer. E vamos terminar essa live fazendo o seguinte. Eu não sei como será a sua semana, você também não sabe como será a minha, mas nós podemos trazer à existência o que ainda não existe. A gente pode começar a gerar pela fé algumas coisas que ainda não aconteceram. A gente pode fazer isso agora. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você junto comigo pensasse na sua família e agora trouxesse à existência o que ainda não existe. No nome de Jesus, comece a dizer: Pai, eu abençoo a minha família, eu abençoo a minha casa, eu declaro as bênçãos de Deus sobre meus filhos, eu declaro as bênçãos de Deus sobre minha esposa, declaro as bênçãos do Senhor. Essa semana será uma semana de muita alegria para a nossa família. Essa semana será uma semana de prosperidade para a nossa família. Essa semana será um tempo de muita intimidade, de alegria, um tempo de saúde. A proteção de Deus sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, será um tempo de portas abertas. Senhor Deus, um tempo, Senhor Deus, de realmente crescer naquilo que eu estou plantando, naquilo, Senhor Deus, que eu estou semeando nessa terra. Senhor Deus, na minha vida com o Senhor será um tempo de muita intimidade. Eu declaro isso, Pai, essa semana começando, uma semana abençoada pelo Senhor. Senhor Deus, a melhor semana da minha vida, Senhor, eu declaro isso em nome de Jesus. Um tempo de novidades, de coisas novas acontecendo, um tempo de novas portas sendo abertas através do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor Deus, essa semana, novas pessoas, eu conhecendo novas pessoas, pessoas que amam o Senhor, pessoas, Pai amado, que servem ao Senhor. Também, Senhor Deus, o Senhor me livrando daquelas pessoas que querem atrasar o nosso caminho, aquelas pessoas que querem prejudicar a nossa vida. Eu agradeço ao Senhor, Pai, e gero pela fé um tempo precioso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito você, que essas palavras se tornem realidade na sua vida através do nome de Jesus, o precioso nome de Jesus. Amanhã, às 6h59, a gente se encontra aqui de novo e eu quero desafiar você a convidar mais uma pessoa para estar com a gente, tá bom? Que Deus abençoe, tenha um ótimo domingo, né? Que você possa ser abençoado hoje para o culto, vai lá para o teu culto, adorar o Senhor, exaltar o nome de Deus, em nome de Jesus.